Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Larissa. E hoje a gente vai ver aí uma aula bem legal que tá super em alta, que é de um organizador para sofá. Eu acho que é esse o nome. Que é porta-controle, também dá para colocar caneca, copo. Então, esse organizador ele tá bem alto porque ele é bem fofo, de gatinho. Vou deixar meu Instagram para quem quiser me acompanhar por lá e quiser também pedir alguma aula específica, tá bom? Me manda um direct que aí eu vejo se eu consigo trazer a aula para cá. Bom, para nossa aula a gente vai precisar de barbante número 6, certo? Barbante número 6 em duas cores. Eu escolhi rosa, que é a mesma cor da foto. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem qual é o gatinho que eu tô fazendo. E o pink, que é pra poder combinar aí. Então escolham aí barbante número 6, uma cor mais clara e uma cor mais escura pra vocês fazerem o gatinho de vocês. Pode ser qualquer cor que vocês quiserem, tá bom? Outra coisa a gente vai precisar é barbante número 6 preto. Pode ser só um restinho. Ó, eu tava usando esse aqui, ó, que tem só um restinho, porque a gente só vai usar ele pra fazer os bordados. A gente também vai usar a agulha 3,5 e uma agulha de número maior, a número 4, para poder fazer as correntinhas iniciais. A gente vai precisar da nossa amiga tesoura e também de uma agulha de tapeceira. E por último, a gente precisa de enchimento para amigurumi, bastante enchimento para a gente encher o nosso gato. Bom, esses são os materiais. Eu acredito que eu não esqueci nada. Se eu tiver esquecido, aí eu digo para vocês aí na descrição do vídeo. Vou deixar os materiais também na descrição do vídeo para quem quiser olhar. Um cone de barbante eu não sei se é o suficiente, ó. O meu tá aqui, ó, eu peguei ele, tava fechado, certo? Mas eu não sei se da cor principal um cone de 600, que serve 600, é o suficiente. No final da aula a gente vai ver se eu vou conseguir terminar com ele, mas eu acredito que sim. Porém, eu aconselho que vocês peguem um pouquinho a mais, porque talvez aí quem tem um ponto um pouquinho mais folgado, talvez não dê. Então é isso, vamos ao nosso passo a passo. Então, pra gente começar o nosso gato, a gente vai pegar aqui o fio 6 na cor rosa. A gente vai pegar e vai fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico a gente vai fazer 6 pontos, tá? Então, vou fazer aqui dentro do meu anel mágico 6 pontos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos 6 pontos, agora eu vou fechar esse anel mágico. E agora, se você quiser, você pode usar um marcador ou um fio para marcar o início da carreira. Eu não vou usar porque, como o fio é grosso, dá pra gente ver os pontos bem certinhos. Aí eu acho que não precisa de marcador, tá bom? Então, agora nessa próxima carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, eu vou pro próximo ponto aqui e faço um aumento. Tá um pouco ruimzinho de pegar, mas ele vem. Então, vou fazer um ponto, aliás, um aumento em cada ponto. E eu vou ficar com 12 pontos nessa carreira. Vou fazer aqui, aí quando eu terminar eu vou. Fiz aqui, e agora a gente vai fazer nessa próxima carreira um ponto baixo aqui, nesse próximo ponto. E no seguinte a gente vai fazer um aumento. Então, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. A gente vai fazer isso em toda a carreira e no final a gente vai ficar com 18 pontos. Cheguei aqui no início da minha carreira, agora nessa próxima carreira a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Então, a gente vai fazer aqui em toda a nossa volta 2 pontos e um aumento. E a gente vai ficar com um total de 24 pontos. Então, vou fazer aqui a minha volta de 2 pontos e um aumento. E daqui a pouco eu volto. Fiz aqui a minha carreira de 2 pontos e um aumento. E na próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos e um aumento.
A gente vai fazer 3 pontos em um aumento na carreira toda e vai ficar com 30 pontos baixos. Para a próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos em um aumento na volta toda. E nessa volta, a gente vai ficar com 36 pontos, certo? Só fazendo 4 pontos em um aumento em toda a nossa carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento, a gente vai ficar com 42 pontos. Então, vamos fazer aí 5 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Próxima carreira, a gente vai fazer 6 pontos e um aumento. E a gente vai ficar com 48 pontos. Vou fazer aqui a minha carreira com 6 pontos e um aumento, e aí eu volto. Nessa carreira, a gente vai fazer 7 pontos e um aumento por toda a volta, e a gente vai ficar com 54 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira com 8 pontos e um aumento, e a gente vai ficar com 60 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 9 pontos e um aumento, e a gente vai ficar com um total de 66 pontos. Vou fazer aqui os meus 9 pontos e um aumento por toda essa carreira. Agora, a gente vai fazer uma carreira com 10 pontos e um aumento. E nessa carreira, a gente vai ficar com 72 pontos baixos. Nessa carreira agora, a gente vai fazer 11 pontos e um aumento. E a gente vai ficar com 78 pontos. Bom, agora a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, tá? Então, vamos lá fazer aí 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento. Em cada carreira, a gente vai ter 78 pontos. Eu vou fazer aqui as minhas e aí eu volto. Bom, fiz 4 carreiras de ponto sobre ponto, mas eu achei que eram poucas. Então, vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? A gente depois vai trocar de cor. Então, vou fazer mais 2 carreiras. Vão ser, então, um total de 6 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentos, tá? Então, vou fazer aqui as 2 que faltam e aí eu vou. Fiz aqui a minha carreira de pontos sobre pontos, totalizando aí 6, depois que a gente terminou os aumentos, tá? Agora, eu vou pegar o meu fio pink e vou trocar de cor. Então, vou fazer uma troca de cor simples. Eu vou entrar aqui, vou tirar aqui esse fio e vou pegar aqui o fio pink e vou já amarrar ele aqui. Não vou cortar o fio rosa, porque a gente vai ficar trocando, tá? A gente vai ficar trocando de cor e usando as 2 cores agora. Então, eu vou fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, usando a cor pink. Então, vou fazer aqui a minha carreira de ponto sobre ponto com a cor pink. E aí, quando eu terminar, eu volto. Cheguei aqui no final da carreira e para a próxima carreira, a gente vai fazer 12 pontos e um aumento. A gente vai continuar com o pink, tá? Então, vamos fazer aqui 12 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Quando eu tiver terminado, aí eu volto. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, onde eu vou fazer o meu último aumento. Aí, eu faço o primeiro e quando eu for fazer o segundo, eu já pego aqui o meu fio para trocar de cor. Que a gente vai fazer agora carreiras com a cor rosa de novo, a rosa claro. E aí, eu vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui 4 carreiras de ponto sobre ponto com a cor rosa clara. E aí, eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto. Quando eu terminar, eu vou. Cheguei aqui no final, ó, da 4ª carreira de ponto sobre ponto.
E eu vou aqui fazer o meu último ponto. Antes de fechar, vou pegar aqui o meu fio pink e vou trocar por ele, porque agora a gente vai fazer uma carreira na cor pink. E essa carreira vai ser uma carreira de ponto sobre ponto, igual a gente já estava fazendo ali. Então, vamos fazer essa carreira aqui de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha e quando eu terminar, eu volto. Agora, a gente vai fazer nessa carreira 12 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui 12 pontos. E aí, faço uma diminuição. E aí, repito, 12 pontos e uma diminuição até chegar no final da carreira. Eu vou fazer aqui a minha carreira com 12 pontos e uma diminuição. E aí, depois eu volto. Cheguei aqui, ó, no final da carreira. E agora eu vou fazer a minha última diminuição. Então, vou chegar aqui, ó, vou pegar aqui nas alcinhas pra fazer a minha diminuição. E antes de finalizar o ponto, eu já vou trocar pra minha cor rosa. Pronto, fiz aqui a minha carreira com 12 pontos e uma diminuição. Agora eu vou fazer uma carreira com 11 pontos e uma diminuição. Bom, agora nessa carreira a gente vai fazer 10 pontos e uma diminuição na carreira inteira. Então, vou fazer aqui a minha carreira de 10 pontos e uma diminuição. E quando eu fizer, aí eu vou. Na próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira com 9 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer a minha carreira com 9 pontos e uma diminuição. E aí, volto. Nessa carreira agora, a gente vai fazer 8 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui essa carreira com 8 pontos e uma diminuição. E quando eu terminar, eu volto. Gente, como eu tô fazendo com vocês aqui, eu ainda tô descobrindo aqui como que eu vou fazer, tá? Eu vou cortar esse fio, porque por enquanto eu não vou usar ele. Podia ter cortado lá antes, mas eu não tinha certeza se eu ia usar ou não. Então, dá uma... Gente, eu fiz um teste aqui. E eu acredito que para a próxima carreira a gente vai fazer uma diminuição diferente, porque a gente só vai fazer pegando nas alcinhas de trás. Então, para ficar mais fácil, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o meu primeiro ponto, né? Então, eu vou entrar só aqui na alcinha de trás. E vou fazer aqui 7 pontos baixos, um em cada ponto. Eu fiz 3, 4, 5... 6 e 7. Então, agora a gente vai fazer uma diminuição do jeito tradicional. A gente vai pegar aqui, nesse próximo ponto, antes de terminar, vai pro próximo ponto, antes de terminar, ó, sobe e passa pelos dois. Então, a gente vai fazer uma diminuição normal. Por que que a gente só tá pegando uma alcinha? E aí vai ficar um pouco difícil se a gente for fazer a diminuição de amigurumi. Então, só nessa carreira, como vai ficar escondido, a gente faz assim. Então, a gente vai fazendo 7 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui mais uma vez, pra mostrar como é que a gente vai fazer a diminuição. É o jeito normal de fazer diminuições, tá? Sem ser a diminuição de amigurumi. Então, a gente vai entrar aqui, ó, só na alça de trás, puxa a laçada. Fiquei com 2 na agulha, vou entrar aqui na próxima, puxo a laçada, fiquei com 3. E agora eu passo por todas. Então, eu vou fazer isso na minha carreira toda. 7 pontos e uma diminuição. E aí, quando eu terminar, eu volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, fiz aqui a minha última diminuição. E agora a gente vai fazer 6 pontos e uma diminuição. Agora a gente já começa pegando normal em cada um dos pontos, pegando as 2 laçadas, tá bom? Foi só nessa carreira aqui mesmo. E a gente também volta a fazer a diminuição normal.
Então, vou fazer aqui, ó, 6 pontos baixos, uma diminuição. Aí, na próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos, uma diminuição, 4. Depois 3, uma diminuição, 2, uma diminuição, uma diminuição. E aí, depois faço as últimas. Prontinho, gente. Eu voltei. Eu acho que eu tava deixando o celular muito perto aqui da mesa. Mas é porque, geralmente, eu faço coisas menores. E aí, eu não tava com muita noção, tá? Da distância. Então peço desculpa se tava um pouco aí muito próximo à câmera. Mas agora eu vou tentar deixar assim um pouquinho mais longe. Eu fiz aqui, ó, até fazer as diminuições aqui no meio. E agora eu vou já arrematar esse fio. E a gente vai trabalhar aqui essa partezinha aqui de fora que a gente deixou. Por enquanto tá assim, olha, o nosso trabalho, tá bom? Então vou fazer aqui esse arremate. E aí eu volto pra gente dar continuidade ao nosso gatinho. Prontinho, fiz o arremate. Agora a gente vai pegar o nosso fio rosa e vai fazer a nossa laçada inicial. Então, aí eu vou pegar a minha laçada inicial, ó, vou entrar aqui num pontinho aqui de baixo. E aí eu vou fazer um ponto baixo, tá bom? E agora a gente vai seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base, nessas alcinhas que a gente deixou sem trabalhar. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar ali no outro lado. Então, é só isso, essa carreira a gente vai fazer um ponto em cima de cada ponto. Eu vou fazer aqui os meus pontinhos e quando eu terminar eu volto. Gente, olha, quando chegar bem aqui, ó, bem onde a gente terminou e a gente começou, tem esse degrauzinho, né? Deixa eu pôr aqui pra cima. Aqui a gente terminou e aqui era onde era o começo, né, da nossa carreira. Não tem problema, você pega o pontinho aqui, ó, a argolinha, faz um ponto baixo e vai aqui pro outro normal. Ele vai se ajeitar sozinho, tá? Ó, fica assim. E aí você faz e finaliza a sua carreira. Deixa eu fazer aqui. Chega aqui, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo normal. Ô, gente, não quer entrar? Então, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo normal. E vou cortar o meu fio, tá? Então, terminei aqui essa carreira. Vou cortar o meu fio e a gente vai agora para a próxima carreira. Se você quiser, você pode finalizar de outra forma, mas como essa parte aqui vai ficar embaixo, eu vou finalizar com ponto baixíssimo mesmo, porque não vai fazer muita diferença a forma que eu finalizar, porque não vai aparecer no nosso trabalho. Porque essa parte aqui vai ficar embaixo, vai ser costurada no nosso trabalho, tá bom? Então, eu fechei mesmo com ponto baixíssimo por causa disso. Agora, a gente vai pegar a cor pink e vai para nossa próxima carreira. Então, a gente vai pegar aqui o nosso fio pink, vai dar a laçada inicial e a gente vai contar aqui, ó, bem daqui onde a gente terminou, o último pontinho que a gente fez, ó, a gente vai contar a partir dele 17 pontos. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Então, a gente entra nesse ponto e faz um ponto baixo. Pronto, fiz aqui um ponto baixo. E agora, a partir desse, a gente vai fazer 34 pontos, tá? Então, esse foi o meu primeiro, vou fazer mais 33. Então, é só um ponto em cima de cada ponto de base. Eu vou fazer aqui os meus 34 pontos baixos. E quando eu terminar, aí eu vou.
Prontinho, fiz aqui os meus 34 pontos. E agora a gente vai fazer uma corrente. E vai virar o nosso trabalho. E vai voltar fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Bom, eu cheguei aqui, ó, pra fazer o meu último ponto. E aí, eu já vou trocar de cor, né, na próxima carreira. Então, eu vou pegar aqui o meu fio rosa e já vou colocar ele aqui pra gente trocar de cor. Colocar ele aqui e dou um nozinho. Se você quiser, pode cortar o fio a cada troca de cor, não tem problema. Mas se você preferir, você pode fazer assim e deixar o fio rosa aí, o pink, aliás, pra pegar depois. E agora a gente faz uma corrente e vira o trabalho. E aí faz um ponto em cima de cada ponto. Que eu vou jogar aqui pra dentro, depois a gente vai vir com uma carreira de ponto baixo, e aí esse ponto aqui não vai ficar aparecendo, tá bom? Então, vou fazer aqui um ponto em cima de cada ponto, e agora a gente vai fazer 4 carreiras na cor rosa. Então, vou fazer aqui 4 carreiras na cor rosa, e aí quando eu fizer eu volto. Prontinho, fiz 4 carreirinhas na cor rosa, claro. E agora a gente chegou aqui no último ponto, eu vou entrar e vou trocar de cor. Eu vou pegar aqui a minha cor pink, vou passar aqui por dentro, vou virar, e aí vou fazer uma corrente, e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Esses fios que tem aqui, ó, a gente não se preocupa, porque no final a gente vai fazer uma carreira com pontos baixos aqui, e aí a gente esconde eles, tá bom? Então, não se preocupa com os fios que vão ficar aqui, tá? Gente, eu resolvi deixar uns pontos sem fazer, pra gente fazer aí a parte lateral aí, onde fica a asa da xícara. Porque depois vai ficar difícil da gente encaixar ali uma xícara, principalmente se ela for maiorzinha, né? E aí, como essa parte aqui, ela já cabe o fundo de uma xícara, quase, né? O tamanho dela aqui, depois que a gente crescer, vai caber. Porém, a asa da xícara fica mais complicado. Então, pra não precisar fazer tão grande aqui essa parte, eu vou deixar aqui um buraquinho. Agora, se você não quiser deixar, não tem problema, mas aí você vê aí o tamanho de xícara que você vai querer deixar. Pra qualquer coisa, você fazer essa parte aqui maior. Ou se você só quiser deixar copo, aí tudo bem. Aí você deixa fechado mesmo e tudo bem. Mas como eu quero fazer aqui pra uma cliente, né? E aí provavelmente ela vai colocar xícara, eu vou deixar esses pontos aqui. Então, eu deixei 3, 6, 9 pontos sem fazer, tá bom? Então, deixei aqui 9 pontos. E eu vou voltar fazendo pontos baixos. Fiz uma corrente e vou voltar aqui fazendo pontos baixos. Então, eu vou deixar 3 carreiras assim. Depois eu vou conferir aqui com a xícara aqui que eu tô aqui, pra ver se são só 3. Mas você mede aí na de vocês. Mas eu acredito que... Opa, escapou aqui a agulha. Mas eu acredito que 3 a 4 carreiras dá certo. A xícara que eu tenho aqui, ela é um pouquinho mais gorda. Então, eu vou ver aqui. Mas eu acho que 3 tá bom. Mas aí vocês vêm aí, mede com a xícara de vocês, pra ver o tamanho da asinha, pra ver se vai dar certo. Só com 3 ou se precisa deixar 4. Então, vou fazer aqui. Vou terminar aqui a minha carreira. Depois eu vou trocar aqui pra cor rosa. E vou continuar com a rosa. Quando eu fizer aqui o tamanho que eu quero, aqui, eu volto e digo pra vocês quantas carreiras eu fiz aqui,
sem fazer esses 9 pontos aqui, tá bom? Aí, quando eu for voltar a trabalhar normal, aí eu volto. Gente, olha, eu fiz, ó, 2 carreiras na cor pink e fiz 2 na cor rosa, claro. Agora, então, 4 pra mim, ó, ficou perfeito. Porém, se eu fizer mais uma, eu acho que vai ficar demais. Só que a minha 4ª carreira terminou aqui do lado contrário. Então, eu vou fazer assim. Eu vou cortar esse fio bem aqui pertinho, ó, tá? Vou deixar só um pedaço. Vou cortar como se eu fosse arrematar. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Vou pegar aqui meu fio e eu vou dar minha laçadinha inicial. E vou entrar bem aqui no último pontinho aqui, ó, da minha carreira. Vou entrar aqui e vou fazer 10 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu corto meu fio. Vou batendo aqui na coisa na mesa. Corto o fio e puxo aqui, ó. Essa última corrente era só pra arrematar. Então, eu tenho que ter aqui, ó, 9 correntinhas. Que equivalem aos 9 pontos que eu tinha deixado de fazer. Agora, eu volto lá onde eu tinha finalizado. Entro aqui, ó. E faço como se eu fosse trocar de cor. Pego meu fio de volta, o rosa. Entro aqui. E agora eu dou um nozinho para firmar esses 2 fios. Faço uma corrente e viro o trabalho. Vou entrar aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Agora, gente, ó, eu só vou fazer ponto sobre ponto. Lá nas 9 correntes eu também vou fazer um ponto em cima de cada ponto. Eu vou fazer aqui, quando chegar nas 9 correntes eu volto só pra mostrar mesmo, mas acredito que vocês já saibam como que devem fazer, né? Cheguei aqui, olha, onde tem as 9 correntes, ó. Lembra de fazer um ponto baixo, ó, bem nesse aqui, ó, bem no pezinho da corrente. Aí, ó, tem essa corrente que tá bem escondida aqui. Ela é a nossa primeira corrente. E agora a gente vai fazer um ponto em cima de cada correntinha até a gente ficar com 9 pontos, certo? Então, vamos lá, ó. Até agora eu fiz 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Fiz aqui os meus 9 pontos. E agora a gente já pode voltar a trabalhar ponto sobre ponto, igual a gente estava fazendo. Então, faço uma corrente, viro meu trabalho e faço um ponto em cima de cada ponto. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto em cima de cada ponto, até chegar lá do outro lado. E aí, depois eu volto trabalhando ponto sobre ponto, certo? Fica assim, tá bom? E aí, esse espacinho aqui vai ser o espacinho da gente colocar a xícara. Tá meio desengonçado, mas depois que a gente finalizar, aí vai ficar melhorzinho, tá? Depois que a gente fizer as finalizações e arrematar todo o trabalho, aí vai ficar mais bonitinho. Então, faz aí de vocês, ó. Eu fiz, essa é a 4ª carreira na cor rosa. Então, a gente vai fazer essa na cor rosa. Aí, a gente vai fazer 2 de novo na cor pink. E depois a gente vai fazer mais 3 carreiras na cor rosa clara.
Eu não sei ainda se precisa de 4. Então a gente vai fazendo e vai medindo também na xícara que a gente vai colocar. Se você achar que tá bom já, você pode parar com menos, tá? Mas se precisar fazer mais, vai fazendo. Eu não sei ainda, né, o tamanho, mas quando eu tiver noção mais ou menos, aí eu volto aqui e mostro pra vocês. Mas eu aconselho vocês a medirem aí com uma xícara que vocês queiram usar, tá bom? Que aí fica melhor. Então, vou fazer aqui mais essa carreira que eu tô fazendo, 2 no pink, e aí depois eu vou voltar pro rosa e vou ver quantas carreirinhas eu vou fazer a mais. Ah, só um lembrete pra vocês quando forem fazer essa partezinha aqui da abertura. Eu tô fazendo essa distância aqui com base na xícara que eu tô usando como molde. Vocês fazem aí com base nas xícaras de vocês, tá? Então, vocês podem fazer essa abertura em qualquer carreira. Se precisar começar antes, né, pra fazer, vocês fazem. Se precisar fazer mais carreirinhas aqui, de ponto sobre ponto com os 34 pontos antes da abertura, faz também. O importante é bater, né, aí a quantidade certinha pro tamanho da xícara. Porque no meu molde aqui da xícara, eu precisava começar a abertura aqui nessa carreira. Mas aí vocês veem aí direitinho a de vocês, tá? Eu vou fazer aqui, continuar fazendo aqui, então. E aí, quando eu terminar, eu vou. Pronto, eu cheguei aqui no fim, ó. Fiz 5 carreiras com rosa claro. Agora, a gente vai fechar aqui essa parte que a gente fez, né? Pra colocar a xícara. Eu vou fazer 20 correntes. Não vou fazer muito apertada, tá? Então, vou fazer 20 correntes. Ok. Feita aqui essas 20 correntes, eu vou vir aqui no ponto baixo, lá do outro lado, e vou fazer um ponto baixíssimo. E fiquei assim. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base, inclusive nas correntinhas. Então, essa carreira vai ser só isso, um ponto baixo em cada ponto de base, inclusive aqui nessas correntinhas que eu tenho aqui. Vou fazer aqui os meus pontos baixos. E aí, quando eu terminar, eu volto. No final, vou ter 54 pontos, né? Que eu tinha 34. E acrescentando as 20 correntinhas, eu fico com 54 pontos. Vou fazer aqui e aí já volto. Fiz aqui, ó, todos os meus pontinhos. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz e vou voltar a trabalhar em espiral, como em amigurumi. A gente vai fazer 7 pontos e uma diminuição. Então, aqui foi meu primeiro, fiz 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Eu vou fazer isso a minha volta inteira, tá bom? Então, eu vou fazer 7 e uma diminuição. E a gente vai fazendo diminuições, tá bom? Vou fazer 7, 6, 5, 4, 3, até fazer 6 diminuições. Eu vou fazer aqui os meus, né, as minhas diminuições, pra fechar essa partezinha aqui de trás. E aí, depois que eu terminar, eu volto. Prontinho, ó, já dei um ponto baixíssimo aqui, ó, pra gente arrematar o fio. E eu vou deixar um pedaço pra costurar essa parte aqui na cabeça do gato. Então, vou deixar um pedaço de linha com tamanho grandinho aqui, porque essa parte depois vai ser costurada na cabeça do gato. Agora, a gente vai dar um pouco de firmeza a essa peça. Ela tá meio molenga, né? Eu não quero deixar ela molenga. Se você quiser deixar ela assim, tudo bem, vai da sua preferência. Só
faz o acabamentinho aqui no final, para poder pelo menos dar mais ou menos uma firmeza. Eu vou dar uma firmezinha aqui embaixo e vou colocar um acabamentinho aqui. Então, a gente vai pegar o fio pink e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui no meio, tá? Essas mesmas carreirinhas que a gente fez aqui, ó. Então, antes da gente começar, pega um pedaço do fio pink, corta em um pedaço mais ou menos aí desse tamanho e deixa ele reservado, porque a gente vai precisar pra gente fazer as correntinhas aqui, ó, nessa parte, tá? Pra gente não precisar cortar igual a gente fez ali no outro. Então, pega um pedacinho aí do fio pink e aí, depois que você pegar, aí sim, você começa o seu trabalho. Vou pegar o meu fio pink e eu vou fazer correntinhas. Aqui a gente tinha 34 pontos, mas por causa da tensão de pontos, às vezes pode ser que se a gente fizer a mesma quantidade, fique passando. Então, vou fazer aqui umas 30 correntes. Agora eu vou pegar aqui o meu trabalho e eu vou medir aqui para ver se vai caber certinho aqui dentro, de um lado pro outro. Parece que vai caber sim. Então, eu vou fazer só com 30 pontos, tá bom? Porque por causa da tensão de pontos, pode ser que dê alguma diferença. Então, eu vou fazer com 30 pontos ao invés de 34, certo? Se ficar menor, não tem problema. A gente põe o enchimento embaixo e aí dá tudo certo. Então, eu vou fazer aqui nessa quantidade de pontos com 30 pontos. Eu vou fazer mais uma corrente. E aí, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou trabalhar aqui os meus 30 pontos. Um ponto em cima de cada ponto de base. Depois que eu tiver feito os 30 pontos, eu vou lá, vou medir de novo, vou ver se tá tudo ok, se tá faltando muitos pontos, né, pra poder completar, se o tamanho tá bom ou não, vou ver certinho. Se tiver tudo ok, eu vou fazer mais 5 carreiras, então eu vou precisar de 6 carreirinhas de pontos baixos, só ponto sobre ponto. Eu viro e aí volto, tá bom? Fazendo ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto e aí eu vou. Então, eu fiz aqui 6 carreiras de ponto sobre ponto e de volta. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto até ficar faltando só 9 pontos. Então, a gente vai fazer 21 pontinhos, né? Até ficar faltando 9 pontinhos. Depois, eu vou fazer igual eu fiz aqui, tá bom? Por 4 carreiras, eu vou e volto para deixar esse espaço. Então, eu vou fazer 21 pontos nessa carreira, 21 pontos na próxima. Então, vou fazendo por 4 vezes. Quando eu tiver feito aí as 4 vezes, eu volto para mostrar como que a gente vai voltar a fazer os 30 pontos. Eu não tô mostrando muito porque é bem parecido com o que a gente já fez. Então, eu só tô mostrando só quando tem mudanças. Então, vou fazer aqui as minhas 4 carreiras com 21 pontos. E aí eu vou. Bom, eu fiz aqui, ó, as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto com 21 pontos. E aí eu vou dar a laçada inicial naquele fiozinho, ó, que eu tinha deixado separado. Vou vir aqui no ponto do canto e vou fazer as minhas correntes. Então, vou começar aqui fazendo uma corrente. Agora eu faço mais 10, aliás, faço mais 9. Um total de 10 correntes, tá? Então, eu fiz aqui
5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí eu puxo meu fio, que essa 10ª correntinha é só mesmo pra firmar aqui. E agora eu posso fazer pontos baixos, um ponto em cima de cada ponto de baixo. Então, eu vou voltar a fazer aqui meus pontos normalmente. Vou ficar com 30 pontos a partir dessa carreira. E agora eu vou precisar fazer um total de 9 carreiras, tá? Então, a partir de agora eu vou fazer 9 carreiras. De ponto sobre ponto, com 30 pontos. Vou fazer aqui as minhas 9 carreiras. E quando eu terminar, eu volto pra gente fazer a união dessa peça no nosso trabalho. Gente, terminei aqui, ó, a minha base. Bem aqui, ó, igual a essa parte aqui. A gente vai encaixar ela aqui, ó. Certo? A gente vai encaixar ela nessa parte aqui. Deixa eu ver aqui se eu tô filmando. Então, vai ficar bem encaixadinho aqui, certo? Vai ser mesmo só pra dar uma firmeza no nosso trabalho. E ficar um pouquinho mais durinho. A gente vai fazer um acabamentinho pra poder unir essas duas partes, tá bom? Se você quiser, você pode costurar aqui essa parte aqui de lado. Mas eu acho que não precisa. Só o acabamento que a gente vai dar aqui já vai dar uma segurada, tá bom? Então eu vou fazer aqui, vou arrematar aqui esse meu fio, né? Vou cortar esse fio, já que eu já tô com as minhas carreiras prontas. E aí a gente vai fazer o acabamento no final aqui dessa peça. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a nossa peça. Vai virar aqui, ó, do lado que tem que ser certinho aqui, ó. O lado maior fica pra essa parte aqui da frente, onde a gente vai colocar a cabeça. E o lado menor, que tem menos carreiras, fica aqui pra onde tem o bumbumzinho do gato. Então, a gente vai posicionar aqui certinho. Esses fios que tem aqui, ó, a gente joga aqui pra dentro, tá? Todos os fios que tiverem, a gente joga aqui pra entre um e outro, pra poder eles ficarem escondidos aqui, tá bom? Então, a gente joga aqui pra dentro, porque aí eles já ficam escondidos aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu fio rosa, né? Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E eu vou entrar aqui, ó, numa dessas correntinhas que tem aqui, ó, dessa parte que a gente fez pra costurar a cabeça. Vou entrar aqui em qualquer uma, tá? E aí eu puxo aqui o fio, vou fazer uma corrente, que vai ser o meu primeiro ponto. Aí vou pro próximo e faço um ponto baixo. E aí eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em cima de cada ponto dessas correntinhas que a gente deixou, né? E aí, quando chegar aqui, ó, na quininha, que vai começar a unir o nosso trabalho, aí eu volto, tá? Façam aí um ponto baixo em cima de cada correntinha aqui. E aí, quando eu fizer aqui, eu volto. Pronto, eu fiz, ó, e cheguei bem aqui, ó, onde tem já as carreirinhas aqui. E aí, eu vou fazer a união dessa peça com essa aqui. Vou jogar essa linha aqui pra trás, pra poder unir aqui. Então, eu vou entrar, ó, aqui nessa carreirinha, ó, bem no cantinho aqui, ó. E na primeira lá, ó, pegando os dois, eu faço um ponto baixo. Vou fazer isso com a próxima também. Entro nas duas próximas, faço um ponto baixo. Então, você vai entrando, ó, pegando um ponto em cada carreira e vai unindo aqui, ó. Tá bom? Tá vendo aí, ó? A gente tá unindo aquela peça lá nessa aqui. Então, eu vou fazer isso em todas as minhas carreiras. Aqui nessa lateral são 9 carreiras.
Então, a gente vai fazer isso nas 9 carreiras. Então, a gente vai fazendo, ó, pegando aqui, ó, um ponto na frente, na carreira da frente aqui, e é equivalente ali na carreira de trás. Então, vamos pegando aí até chegar aqui no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, ó. Já vê aí, ó, se a carreira de trás tá bem presa, ó, tá bem presinha aqui no meu. E vai conferindo aí. Essa linha a gente põe aqui pra dentro, pra ficar escondida. E aqui no cantinho, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer uma corrente e vai vir aqui, ó, nessa alcinha que tá aqui, né? Com o pontinho lá de trás. E vai fazer um ponto baixíssimo. A gente não vai fazer pontos baixíssimos muito apertado aqui, tá? Então, a gente pega aqui, um aqui na frente e um lá atrás. Pontos baixíssimos. Só atenta para não fazer muito apertado. E ver se tá pegando o ponto equivalente lá atrás. Nessa parte aqui, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Porque se a gente fizer pontos baixos, a gente vai fechar aqui um pouco esse espaço. E a gente não quer fechar o espaço, né? A gente precisa deixar esse espaço aqui pra colocar a xícara. Então, a gente faz pontos baixíssimos. Só ver aí se tá pegando o ponto certinho, o ponto que equivale lá atrás. Então, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo em cima de cada ponto. Só isso que a gente vai fazer nessa parte aqui do meio, tá bom? Eu vou fazer aqui por toda a volta, até chegar aqui em cima, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando eu chegar aqui em cima, eu volto, tá bom? Cheguei aqui em cima. Gente, a quantidade de pontos tem que bater certinho, porque a gente fez a mesma quantidade de pontos dos dois lados, tá? Nessa parte aqui, a gente só diminuiu na altura, mas isso não vai fazer diferença. A gente diminuiu porque senão não ia caber aqui dentro. Mas aqui nessas partes aqui, a quantidade de pontos é igual. Então tem que bater aqui, ó, certinho, tá vendo? Eu terminei certinho aqui, ó. Não tá passando. E aqui não faltou nenhum pontinho, tá bom? Então a gente vai virar agora. E pra gente virar, a gente vai fazer uma corrente. Vamos ver se não tem nenhum fio pra gente esconder aqui. Deixa eu ver aqui. Tem só aqui no cantinho. Vou jogar ele já aqui, pra ele ficar aqui pra dentro. Então, eu vou agora pegar aqui, né? E fazer um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada carreira. É um pouco difícil de pegar aqui, mas dá certo, tá? Então, vou fazendo aqui, ó, um ponto baixo em cada carreira. Gente, olha, eu cheguei aqui bem no cantinho e eu vou entrar aqui, ó, onde tem o primeiro ponto aqui, ó, em pink. Deixa eu ver se tá mostrando direito. E vou pegar aqui, ó, bem no buraquinho da corrente, pra não ficar solto, sabe? E aí aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou pular o próximo ponto. Vou pular esse, vou no outro. E vou fazer um ponto baixíssimo. Não vou fazer pontos baixíssimos muito apertados, tá? Porque eu não quero diminuir o meu trabalho. Então, vou fazer um ponto baixíssimo em cima de cada ponto, sem apertar muito, pra não diminuir o nosso trabalho. Mas também não precisa fazer muito folgado, senão não fica legal. Mas aí a gente vai fazendo pontos baixíssimos. E aí, quando chegar lá do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, só que mais fácil, porque aqui é reto, né? Então, a gente vai fazendo pontos baixíssimos
até chegar no penúltimo ponto aqui, ó. Quando chegar nesse ponto aqui, a gente pula ele e já começa a fazer aqui a união dessa parte aqui. E a gente vai fazendo reto, tá bom? Lembrando que nesse ponto aqui a gente pega só a correntinha, tá? Nessa aqui a gente pega só a correntinha. E a partir daqui a gente une nas carreiras mesmo, pra ficar do mesmo jeito ali do outro lado. E a gente termina aqui onde a gente começou, com pontos baixos normais, tá bom? Então, vou fazer aqui, quando chegar lá do outro lado eu volto. Pronto, cheguei aqui, ó, bem no começo. Vou cortar aqui meu fio. E agora, a gente vai vir aqui, ó, no segundo ponto, de trás pra frente. E a gente vai passar esse fio aqui pra trás. Depois a gente vai aqui no ponto que a gente terminou. E vai puxar esse fio aqui pra frente. E vai nesse ponto aqui bem do meio que a gente pulou, né? Que é entre um e outro. E vai puxar o fio pra trás de novo. Fica assim. E aí a gente pode já esconder esse fio, arrematar. E arrematar os outros que ficaram aqui, ó. A gente já arrematou a maioria, só ficou alguns. E aí você arremata aí o seu trabalho já pra deixar ele prontinho. A única que a gente não vai cortar vai ser essa que a gente deixou aqui na frente, mas a gente também já pode só fechar esse anelzinho. E aí a gente vai pra parte da cabeça, tá? A gente vai fazer já a cabeça do gato, já deixar o gato prontinho, só pra costurar em cima da nossa peça, tá bom? Agora a gente vai fazer a cabeça do nosso gato. A gente vai fazer um anel mágico e fazer 6 pontos baixos. Vou fazer aqui meu anel mágico. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o meu anel mágico. Se você quiser, pega um fio para poder marcar aí suas carreiras. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer um aumento. Então, vou fazer um aumento em cada ponto, são 6 aumentos. Vou ficar com um total de 12 pontos nessa carreira. Vou fazer aqui os meus aumentos. E aí, eu volto. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento em cada ponto de base. Então, fazer um ponto e um aumento em cada ponto de base. Bom, a partir de agora, a gente vai trabalhar com repetições. Então, vou fazer um ponto e um aumento, na próxima carreira 2 e um aumento, na próxima 3 e um aumento, depois 4 um aumento, 5 um aumento, 6 um aumento, 7 um aumento, 8 e um aumento. Depois eu volto aqui para ver quantas carreiras eu vou precisar. Mas só para dizer que a gente vai fazer aí sempre nessa sequência aí, tá bom? Exatamente como a gente fez ali no corpinho. Eu vou fazer aqui. E aí quando eu tiver feito a quantidade necessária, eu volto e digo quantas eu fiz. Então, fiz aqui, ó, até ficar com 9 pontos em um aumento. E agora eu vou subir carreiras de ponto sobre ponto. Bom, eu fiz aqui um total de 12 carreiras de ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer diminuições. Então, eu vou fazer nessa próxima carreira 9 pontos em uma diminuição, aí na outra 8 pontos em uma diminuição, depois 7 uma diminuição. Eu vou fazer até ficar com um ponto e uma diminuição. E aí quando eu tiver com um ponto e uma diminuição, eu volto. Lembrando de colocar, colocando o enchimento para poder encher a cabeça do nosso gato, tá bom? Então, eu fiz até a carreira de um ponto e uma diminuição. E agora, para essa última carreira, eu vou fazer 6 diminuições. Fechando aqui
a cabeça do nosso gato. Eu vou fazer aqui as minhas 6 diminuições e aí quando eu terminar eu volto. Quando eu fechar aqui a carreira, eu fechei aqui, né, fiz minhas 6 diminuições, eu vou deixar um pedaço de linha para caso eu precise costurar, tá bom? Eu vou deixar um pedaço de linha porque talvez eu vá precisar. E aí a gente vai fazer o bordado da cabeça do nosso gato. Bom, para fazer o bordado aqui da nossa gatinha, eu vou pegar um pedaço do fio pink, o mesmo que eu tô usando para fazer o corpinho, e vou começar fazendo o bordado do narizinho. Eu vou entrar aqui, essa parte que eu terminei, eu vou deixar para baixo, tá? Eu vou entrar aqui mais ou menos aqui no meio da... Vou deixar aqui um pedaço de linha para arrematar depois. E vou entrar aqui mais ou menos... Deixa eu ver aqui qual é a carreira que eu vou fazer aqui. O nariz. Ó, a gente vai contar... Daqui da parte da onde a gente começou, a gente vê aqui as carreiras de aumento. Então, essa aqui foi a minha última carreira de aumento. Procurar um aumento, pode ser em qualquer lugar. Só procura um aumento, aí vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí no buraquinho aqui, ó, entre a oitava e a nona carreira, você coloca em qualquer espaço. Por enquanto não tem problema, tá? Qualquer espaço que você quiser. Esse vai ser o meio do nariz do gato, que a gente vai começar a fazer o bordado do narizinho. Agora a gente vai vir aqui do meio, ó, aqui, pro ponto de ladinho aqui, ó. Tem esse ponto que tá aqui bem em cima, tem esse ponto de lado. A gente vai entrar nele pra começar o nosso bordado. Um pouquinho na diagonal, certo? Ó, um pouquinho na diagonal. A gente vai fazer um bordado simples. A gente só vai passar aqui, ó. A gente passou naquele ponto, vai passar nesse, ó, vai pro próximo ponto. A gente vai passar em 4 pontinhos. Então, esse é o terceiro. E agora o quarto. E a gente volta aqui, ó, no mesmo espaço. E vai passando daqui pra lá, ó. Do mesmo jeito que a gente passou. Passa nesse ponto pro ponto aqui do meio. Então, a gente só vai fazer isso, é um bordado simples, certo? Vou fazer aqui. Quando eu terminar, aí eu volto. Terminei aqui, ó, bordadinho. Eu passei 3 vezes em cada ponto, tá? Agora a gente vai passar daqui pro último ponto daqui. A gente vai fazer isso 3 vezes. Então, eu vou vir daqui pra lá 3 vezes. Ou quantas vezes você achar necessário. Eu acredito que 3 vezes pra mim aqui tá bom. Mas aí você vê aí quanto que você acha que você precisa passar, tá certo? E aí depois que você terminar, você vem aqui pro ladinho. Ó, meu já tá bom com 3. Mas aí você vê se o seu precisa de mais, tá bom? Eu vim aqui, ó, de ladinho, já vou amarrar e vou esconder esse fio. E eu vou pegar o meu fio preto pra gente fazer o resto dos bordados. O fio preto é o barbante número 6, preto mesmo, tá bom? Vou pegar aqui, vou fazer o arremate aqui e já volto. Peguei aqui o fio preto pra gente fazer o bordado dos olhinhos. Agora a gente vai vir aqui, ó. A gente vai pular 1, 2, na terceira carreira a gente vem, ó, mais ou menos no ponto que equivale ao finalzinho ali do nariz, ó. E a gente vai pular 1, 2, 3, aqui no quarto ponto, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. No quarto ponto a gente vai entrar e vai subir aqui, ó, pra carreira de cima. E agora eu vou entrar aqui, ó, e puxar esse fio aqui pra cima e vou entrar no mesmo espaço que eu entrei aqui. Vou sair aqui em qualquer lugar, só pra ajeitar aqui. Pronto.
Agora, a gente vai vir aqui de lado. Deixa eu ver se eu tô mostrando certinho. A gente vai vir aqui de ladinho. Bem aqui. Um pontinho. No ponto depois aqui. Pronto, ó, eu fiz o olhinho. Eu vou passar, ó. Esse aqui é o ponto que eu terminei o olhinho. Então, eu vou passar nesse ponto e no de cima, tá certo? No ponto depois de onde eu terminei o olhinho. E aí, depois eu vou vir aqui, ó, pro ponto onde eu terminei o olhinho. E vou passar aqui, ó, por dentro, por baixo desses que eu acabei de fazer. E vou puxar ele pra lá, ó. Entrar no mesmo ponto onde eu finalizei o olhinho e agora eu posso sair em qualquer espaço. E aqui a gente fez, ó, a partezinha lateralzinha aqui, ó, do olhinho, dando aquele charminho, tá bom? Então, o olhinho fica assim. Agora eu vou pro outro lado, ó, nessa carreira aqui. Vou ver aqui o ponto que equivale ao final do meu narizinho do outro lado, igual eu fiz aqui, ó, que eu fiz mais ou menos assim, eu vou ver a mesma coisa aqui, ó, certo? E aí, vou contar, 1, 2, deixa eu ver se eu tô filmando o lugar certo, 1, 2, 3, no quarto ponto, eu entro, vou aqui pra cima, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado, certo? Então, vou fazer aqui no outro lado. Vou fazer aqui esse charminho aqui desse lado também. E aí, quando eu terminar, eu volto. Prontinho, ficou assim. Esqueci de mostrar o arremate, mas acredito que vocês saibam. Eu peguei o fiozinho que tava aqui. Tinha um fio que eu tinha deixado aqui, né? Eu só passei pelo mesmo buraco, dei um nozinho e escondi, tá? Agora a gente vai pegar um pouco mais de linha preta e vai finalizar a parte do bigode do nosso gatinho. A gente vai entrar aqui agora com a linha preta e vai entrar bem no meio aqui do rostinho. Deixa eu entrar aqui e vai deixar um fiozinho aqui. Só pôr mais pra dentro aqui esse enchimento que acabou saindo. Pronto. Aí a gente vai vir aqui. A gente tá aqui, a gente vai vir aqui embaixo, ó, e vai passar o nosso fio aqui pra baixo. Tá bom? A gente tenta passar no que fique o mais retinho possível, certo? A gente só pulou um pontinho no outro buraquinho, a gente colocou. Agora a gente vai entrar no mesmo espaço que a gente acabou de colocar esse fio preto. Vou entrar no mesmo espacinho. Pronto. Aí a gente vai pular um ponto. No próximo, ó, a gente pula um buraquinho aqui. No próximo a gente entra. E aí a gente vem aqui pra baixo. Nesse aqui e a gente vem aqui pra baixo. Pronto. Fica assim. E aí a gente puxa esse fio aqui pra baixo. E aí fica assim. E entra aqui no mesmo espaço. Aí a gente vai voltar lá pro mesmo espaço pra fazer a mesma coisa pro outro lado. Depois eu vou ver se eu tiro esse enchimento que tá aqui atrapalhando. Ó, aí eu só pulo um buraquinho, no próximo eu entro. E venho aqui pra baixo pra fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado. Certo? Eu puxo aqui.
e entro com o meu fio no mesmo espaço. E agora eu vou sair em qualquer lugar. E aí fica assim, ó, o narizinho do gato, certo? E os olhinhos. E agora a gente vai fazer uns bigodinhos aqui. Eu vou fazer daqui mesmo, acho que daqui pra cá tá bom. Ó, vim aqui em cima mais ou menos, ó, da onde ficou a pontinha daqui dessa partezinha de baixo. E aí eu vou vir, ó, uma carreira aqui pra cima, com o meu fio, e vou fazer o bigodinho do gato. Aí eu volto no mesmo espaço e vou fazer um maiorzinho. Vou fazer um maiorzinho. Aí volto aqui pro mesmo espaço. E agora eu vou aqui embaixo e vou fazer um do mesmo tamanho desse primeiro. Pronto. Agora eu vou lá pro outro lado. Bem mais ou menos onde equivale a esse que eu acabei de fazer. E faço a mesma coisa, tá bom? Então, vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz, ó. Fazer os 3 bigodinhos. E aí, vai estar pronto aqui o bordadinho do rostinho da nossa gatinha. Vou fazer aqui do outro lado e aí eu volto pra gente finalizar essa parte de bordados. Agora a gente vai fazer uns detalhezinhos assim, ó, aqui na testinha da nossa gatinha. A gente vai fazer bem simples. Ó, eu vou vir aqui em qualquer ponto, ó, eu deixei aqui, tá? Um pedacinho. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou passar como se eu estivesse costurando, tá? Vou passar como se eu estivesse costurando. Eu volto no ponto atrás, ó, e vou indo como se eu estivesse costurando. E aí você vai fazendo. Esse aqui eu vou vir um pouquinho mais embaixo do que eu vim no outro. Ó, aí eu vou pular umas 2 carreiras. E vou vir aqui na próxima. E vou fazer a mesma coisa. Essa é a do meio. Então, vou vir aqui, ó, um pouco mais atrás, tá? Pra ficar maiorzinha. E vou fazer isso, ó. Entro aqui. E venho pro próximo ponto. E vou como se estivesse costurando. Voltei pro ponto de trás, ó. Vou pro próximo ponto. E vou como se estivesse costurando. E eu vou fazer isso algumas vezes para poder ficar esse detalhezinho, certo? Então, vou costurando aqui, ó. E aí, eu vou fazer isso aqui no meio. Eu vou fazer 2 vezes assim, do mesmo jeitinho, tá? Aqui no meio, ó, eu vou vir aqui, ó, na mesminha. E daqui do mesmo lugar, eu vou começar, só que aí eu vou vir pro outro lado. Aí eu venho aqui, ó. E passo. Aí volto. Vou pro ponto lá da frente, ó. E agora eu vou fazendo isso. Só costurando. Certo? Vou costurando. Só pra dar um detalhezinho, tipo que tá lá na foto, né? Deixa eu ver se a carreira equivale. Deixa eu ver aqui. Certinho. Aí acaba aqui. Agora eu vou tentar fazer mais ou menos equivalente ao que eu fiz aqui, ó, nesses outros 2.
ó, pulando, ó, pulei uma na outra e depois, ó, pula duas. Então, vou fazer aqui, ó, vou pular essa na outra, eu venho descendo. E aí, depois eu faço a última, certo? Então, vou fazer isso aqui pra poder dar esse detalhezinho aqui na testa da nossa gatinha. E aí, quando eu terminar, eu vou. Bom, eu fiz lá, né? E agora eu voltei fazendo a mesma coisa, passando de novo, ó, como se estivesse costurando, pra poder ficar mais acentuadinho essa partezinha dos detalhezinhos. Se você quiser passar só uma vez e quiser passar por menos lugares, aí fica a seu critério, tá bom? Prontinho, olha, eu fiz aqui, ó, eu passei 2 vezes em cada espacinho, ó, fiz aquela costurinha. E já até fiz uma orelha e coloquei aqui. Eu queria fazer um teste dessa orelha mais simples, sabe? Pra ser mais rápido também. Mais fácil, mais rápido. Então, vamos fazer agora a orelha. Pra pegar minha linha pink e vou dar a minha laçadinha inicial e vou fazer 8 correntes. Feitas as minhas 8 correntes, eu vou voltar aqui, ó, na segunda corrente e vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Eu vou ficar com 7 pontos. Eu vou fazer aqui um ponto em cima de cada ponto e vou ficar com 7 pontos. Feitos meus 7 pontos, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo e eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, vou continuar com 7 pontos. Para essa carreira a gente vai fazer diminuições, então eu vou primeiro fazer uma corrente, vou vir para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Eu vou fazer 5 pontos baixos. Eu vou fazer 5 pontos. Ó. Pronto, fiz 5 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma corrente, vou virar, vou vir no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou fazer aqui um ponto em cada um dos meus 5 pontos baixos. Essa corrente que eu fiz aqui, ela não vai me servir de ponto, tá? Eu só fiz mesmo pra subir. Agora eu faço uma corrente e venho pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui nessa próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, no último ponto aqui eu não vou fazer ponto baixo. Faço uma corrente, viro e faço de novo 3 pontos baixos. Só que nesse primeiro ponto eu pego, faço um ponto baixo e faço um ponto baixo em cima de cada um dos outros dois. Agora eu faço uma corrente e vou pro ponto aqui do meio e faço um ponto baixo. Então, aqui tá feita a base da minha orelha. Eu vou fazer isso outra vez, né, nesse fio aqui, no pink, porque aqui eu só faço uma correntinha e corto. Eu vou fazer mais uma vez no pink, e aí depois eu vou fazer a mesma coisa com o fio rosa. Só que com o fio rosa, você não corta o fio. Então, faz aí no fio pink 2 vezes, depois faz no fio rosa e não corta o fio. E aí a gente vai fazer a união aqui das duas peças. Fiz aqui, ó, um com o fio rosa, não cortei o fio. Vou fazer uma corrente. Vou pegar aqui esse, ó, que eu fiz com o fio pink. E eu vou colocar ele aqui, ó, na frente desse que eu fiz. E aí eu vou entrar, ó, com a agulha bem aqui, ó, de ladinho nesse ponto e de ladinho no ponto aqui dessa peça rosa, o ponto equivalente, e vou fazer um ponto baixo. E aí eu já vou até aproveitando para esconder esses fios. E aí eu só vou fazendo pontos baixos. Pego aqui e pego lá atrás, ó, faço um ponto baixo.
e vou pegando nos lugares que equivalem aqui, ó, fazendo pontos baixos, pra ficar assim, ó. E eu vou pegando dos dois lados e unindo a peça uma na outra. Ó, tá vendo? Aqui atrás como fica e aqui na frente. E aproveitando pra esconder esses fios que tem aqui, ó. Esse aqui eu vou até deixar ele aqui dentro. Aqui eu vou fechar, né? Então, vou fazendo aqui. Quando chega aqui no cantinho, ó, vou fazer aqui. Pegar no equivalente aqui no cantinho. Vou pegar aqui, ó, nessas correntinhas, ó, bem aqui. Vou fazer uma corrente, ó, no mesmo espaço. Faço mais um ponto para poder fazer a viradinha. E vou fazer um ponto em cima de cada ponto aqui, ó. Pegando as duas peças. Quando chegar no cantinho, eu faço um ponto, uma corrente e um ponto. Depois subo fazendo pontos baixos. Vou fazer aqui a minha. Quando eu terminar, aí eu volto. Fiz aqui, ó, até aqui em cima. Aí eu vou deixar um fio pra costurar. Vou cortar aqui. E aí eu vou arrematar esse fio. Vou deixar um pedaço pra costura. Vou pegar minha agulha de tapeceira. Vou passar aqui, ó, pra trás desse ponto. Aí eu venho aqui na frente, depois vou ali atrás de novo. Pra arrematar. E agora eu vou passar esse fio lá pra baixo. Vou entrar ele aqui. E vou passar aqui pra baixo. Bem no cantinho. Aonde eu vou costurar a minha orelhinha. E eu pego aqui a gatinha e posiciono a orelha onde eu vou colocar ela. Eu coloquei aqui, ó, e aí eu vou posicionar mais ou menos aí do jeito que eu quero que fique a outra. Ó, eu coloquei a minha assim, e aí vocês veem aí qual a melhor forma pra colocar, tá bom? A de vocês. E eu vou fazer isso aqui com a minha, pra poder já deixar a cabeça da gatinha pronta. E aí, depois, a gente vai só costurar. Tá bom? Ó, pra gente costurar a cabeça do gatinho no corpinho, a gente precisa fazer isso antes de colocar, né, o gatinho na base do nosso organizador. Então, a gente vai colocar assim numa mesa, né, num lugar que seja retinho, e vai tentar posicionar mais ou menos como vai ficar ali no organizador, certo? Ó, eu tô colocando um pouco mais pra baixo, porque isso aqui vai ficar um pouco mais baixo mesmo. Empurrei aqui um pouco a parte de trás. Vou ver se eu coloco o celular um pouco mais longe. Pronto, eu coloquei o celular um pouco mais longe, eu acho que agora dá pra ver. Ó, aqui, essa parte aqui eu vou costurar ela mais ou menos assim. Então, vai ter uma parte boa que vai ficar costurada, essa aqui também. Então, eu dou uma apertadinha aqui pra ver mais ou menos onde que eu vou costurar ela e saber onde que eu vou costurar essa parte da cabeça. Quando eu tiver uma noção, aí eu pego um alfinete e coloco aqui só pra ter uma noção aí de onde que eu vou colocar a cabeça. E a gente já tem um pedaço de linha, né, aqui, dessa parte aqui, ó. E a gente pode usar pra costurar. Então, só vou colocar o alfinete só pra saber mais ou menos aonde eu preciso costurar, certo? E aí, eu vou
deixar aqui presinho, ó, porque essa partezinha aqui vai um pouquinho mais pra trás, ó. Vou virar aqui de ladinho e vou colocar mais uns alfinetes. Então, vocês coloquem aí alfinetes pra segurar. E faz uma costurinha aí pra segurar, tá bom? Então, só olha na frente pra ver se tá tudo certinho. Mas é mais mesmo pra ter uma noção de onde que vai ficar a costura. E aí, vocês peguem a agulha de tapeceiro, já faz aí a costura, porque a gente vai precisar dessa parte já costurada antes da gente colocar essa parte aqui no nosso organizador. Então, eu vou fazer a minha costura aqui, certo? Quando eu terminar, aí eu volto pra mostrar como que ficou. Bom, gente, olha só, nosso gatinho tá desse jeito e ele já tá pronto pra costura. Eu vou deixar o meu gatinho aqui de ladinho e a gente vai encerrar essa nossa aula aqui nessa parte, tá bom? Porque senão vai ficar uma aula muito longa. E aí eu já vou postar logo essa parte e depois eu vou terminar de gravar o restante. E logo em seguida já posto também, tá? Então, aguardem aí a parte 2 e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima!